Eu sou Paulo Drefal, nascido em 19 de fevereiro de 1939. Hoje tenho 84 anos. Eu nasci em Joinville, Santa Catarina, e sou o segundo filho do casal Otto Drefal Júnior e Gertrudes Drefal, que são netos dos imigrantes alemães que chegaram, que aportaram em Joinville no dia 9 de março de 1851, para receberem uma gleba de terras que era dote da princesa Francisca Carolina e do príncipe de Joinville. Francisca Carolina, filha do rei de Portugal, e o príncipe de Joinville, que era inglês. Eles receberam as terras de Joinville como dote do casamento deles. E eles redistribuíram para os imigrantes alemães. Em determinado momento, os meus pais adquiriram uma propriedade agrícola. Eu cheguei lá criança, 5, 6 anos, e saí de lá com 15 ou 16 anos, nesse intervalo, para continuar os meus estudos. E eu, com 12 anos, já dirigia. Eu aprendi a dirigir para ajudar meus pais a distribuir a produção. Fazia entrega, então? Eu fazia entrega em locais já pré-determinados. Depois nós fomos para o Colégio Bom Jesus, lá estudamos. E quando eu tinha 16 anos, eu saí lá da propriedade agrícola e fui morar na cidade para continuar os meus estudos e arrumei um emprego no comércio, onde eu trabalhava, onde eu tenho a carteira profissional de registro até hoje. Trabalhei 1 ano. E, posteriormente, o meu pai comprou um outro caminhão e eu fui trabalhar com esse caminhão. E meu pai tinha o dele e ele comprou um para mim e eu saí do emprego. Fui convocado para servir o serviço militar obrigatório em 1958, onde eu cheguei no quartel, no 13º Batalhão de Caçadores, onde meu irmão também serviu, e lá eu incorporei, em janeiro, 20 de janeiro de 58. E ao entrar no quartel, aquele movimento, aquelas atividades me agradaram muito. E eu comecei a fazer alguns cursos. Fiz curso de cabo, fiz posteriormente o curso de sargentos. Fiz o curso de cabo, em 4 meses que eu estava no quartel, já fui promovido a cabo. Depois teve o curso de sargentos, e em 1959, abril, nesse curso de sargentos, nós éramos 58 candidatos. E tinha uma vaga só para sargento. E eu consegui aprovação em primeiro e consegui, então, ser promovido em 1959. Em seguida, continuei estudando e eu tinha que, para fazer carreira, eu tinha que fazer o curso de aperfeiçoamento na Escola de Sargento das Armas. Tenho o diploma da escola e eu, em 1960, fiz o concurso para a Escola de Sargento, passei em 61, logo no começo do ano, fui para Três Corações, terra do Rei Pelé. No final de 62, eu achei uma oportunidade de me candidatar a ser instrutor de tiro de guerra. E lá eu indiquei
naquele requerimento, que queria ser instrutor de tiro de guerra da 5ª Região Militar, Paraná e Santa Catarina, ou 2ª Região Militar, São Paulo. Quando foi no final de 62, comecinho de 63, publicou no Diário Oficial o meu ingresso no quadro de instrutores. Fui aprovado no meu requerimento e fui indicado para ser instrutor aqui em São Paulo, na 2ª Região Militar. Eu vim para São Paulo e fui no quartel-general, onde tinha a seção dos tiros de guerra. E o major, então, falou que eu tinha algumas opções, me deu algumas opções, entre elas, Tupã. Tinha Santo André, tinha a própria sala ali da seção dos tiros de guerra, aquele mundo de gente, não me atraía, que eu não queria São Paulo, que eu achava muito agitado e muito complicado para mim. E eu, então, tive essa oferta de locais, fui num quadro, num mapa que tinha na parede, digo, major, me dá licença que eu vou procurar onde é que é essa cidade, que eu nunca tinha visto nem falar. Digo, Tupã para mim era Deus dos índios, só. Bom, fui no mapa, um mapa cheio de alfinetes com cabeça vermelha, umas bolinhas, e tinha um funcionário ali que estava trabalhando, digo, onde é que é Tupã? Ele disse, aqui, ó. É aqui, ó. Olhei, digo, meu Deus. Olhei a escala, digo, meu Deus, mais de 500 quilômetros daqui. Eu pensei, puxa, negócio... Mas eu não fiquei, assim, muito preocupado. Eu digo, eu já sei onde eu vou. Voltei lá na mesa do major. Voltei, major, já decidi. Digo, vou para Tupã. E ele chamou um tenente lá e disse, ó, providencia as passagens de trem para o sargento aqui, para o sargento Paulo. Aí eu falei a ele, tá? Ele foi para lá, ali uma meia hora, por aí, ele veio com as requisições de passagem do trem que fazia para aqui, para a região de Tupã na época. Ele veio com as requisições, entregou para o major disse, ó, felicidade para você, e eu agradeci, peguei as requisições, fui até onde me despedi do pessoal e saí com as minhas malas na direção da Estação da Luz em São Paulo. Embarquei no trem, peguei o meu leito e viajei a noite inteira. Eu só vim acordar quando o cara lá do trem falou Bauru, a outra Garça, Marília, e eu não conhecia nada disso. Eu vim de Joinville, né? Aí, chegou um certo ponto, umas 10 e pouco da manhã, o cara passou, eu saí do leito e vim para o vagão, e aí ele anunciou, Tupã, Tupã. Eu desci, cheguei aqui na estação, desci do trem, peguei minha bagagem, 2 malas pesadas que eu tinha, e fui para a plataforma. Digo aqui, eu vou pegar um táxi e vou para um hotel. E aí eu, com as minhas malas, fui na plataforma, fui para ver o pátio da estação. O barranco da praça aparecia, era puro lixo. Era uma coisa... Digo, meu Deus, onde é que eu vim parar? Era um barranco tudo cheio de papel e de lixo mesmo. Aí, eu digo, onde é que... Eu olhei, não vi um carro, não vi nada. Digo, onde é que
eu pego, aí tinha um senhor assim, eu digo, onde é que eu pego um táxi aqui? Ele, olha, táxi aqui em Tupã é muito difícil. Às vezes aparece algum aí. Mas aqui nós usamos a charrete. E ele apontou. E tinha umas 3, 4 charretes ali encostado, quase encostado na parede da estação. Assim. Aí eu digo, vai ser o jeito, né? Aí peguei a charrete, ele pôs as malas na charrete ali na frente e me trouxe para um hotel. Digo, me leva num hotel aqui que eu preciso descansar, preciso tomar um banho aqui. Ele me trouxe num hotel, sabe aonde? Na Avenida Tabajara não tem o depósito de tintas do Marquezinho? Em frente tinha um hotelzinho que eu nem conhecia que existia isso. Ele disse, isso é um hotel bom aqui, você pode ir, que tem uma senhora aí que toma conta. E eu acho que ele era acostumado a fazer isso. Ela é muito boazinha, dá comida, dá tudo. E eu, tá bom. E no outro dia cedo, levantei e digo, vou conhecer a cidade. Tupã. E desci pela Tabajara, que eu avistava a torre da igreja. Desci a Tabajara em direção à igreja. Cheguei na Praça da Bandeira, olhei, Hotel Tamoios já existia. Olhei e digo, tá bonito isso aqui, né? Mas eu não conhecia nada disso, né? Hotel Tamoios, uma igreja, matriz. Gostei da praça, naquela época o chafariz até funcionava. Aí eu andei a pé, fui lá no Tiro de Guerra, que era lá na Tapuia, onde é hoje ainda, só que era um prédio antigo caindo os pedaços. O pátio era puro lamaçal, onde hoje é tudo cimentado, bonito, né? Bem, eu aí comecei a conhecer as coisas. Procurei o instrutor, que na época era Hermildo Tomazini. Fui na casa dele, que morava na Caetés na época, e ele na época, foi muito gentil, me pôs no Dalfine que ele tinha, e aí ele desceu, Tamoios, subiu a Imorés, andou, parou em frente ao tênis clube, onde ele era secretário. Ele era secretário do tênis clube. E ele disse, vamos descer, vamos conhecer. Eu digo, vamos. Aí eu desci, vi as piscinas, entrei ali no corredor, entrei no salão de baile ali do tênis. Ele me levou no lugar, ele era secretário. Assumi as funções e no dia 3 de maio teve uma procissão católica que saía da igreja Nossa Senhora Aparecida na Vila Marajoara e ia até a São Judas Tadeu, na Vila Abarca. Era uma atividade religiosa que não foi programada por mim, mas eu tive satisfação de participar. E o Tiro de Guerra participava dessas atividades religiosas e eu fiz, então, minha primeira atividade. Depois eu já assumi minha turma e eu tinha já um outro instrutor lá, além do Tomazini, que era o instrutor-chefe na época, que foi transferido com a minha chegada, ele foi transferido. E veio para cá Osias Paulino. E eu assumi a chefia do Tiro de Guerra no comecinho de 1970. Capitão, como é que eram as atividades que vocês faziam no tiro de guerra? Porque a gente acompanha hoje, né, o que os atiradores fazem. O Tiro de Guerra é uma instituição que se prepara para defesa territorial. Geralmente, ela defende a localidade onde o tiro de guerra existe e as cercanias. E ela tem atividades preparatórias para a guerra, de armamento, tiro,
e trabalho de físico, trabalho no campo, simulação de combate no campo, e, enfim, todas as atividades preparatórias para o combate são desenvolvidas de forma, talvez não muito aprofundada, mas são abordadas e são desenvolvidas. Trabalhos de fortificação de campanha, trincheiras e essas coisas, tudo são trabalhos práticos feitos pelo tiro de guerra. Marchas, estacionamentos. E eu sei que a gente trabalhava e preparava os atiradores. Eu formei mais de 3.000 atiradores em Tupã, durante esses 18 anos que aqui fui instrutor. Que período o senhor permaneceu aqui? Permaneci de 63 até 81. E aí, depois de 18 anos, como instrutor do tiro de guerra, e de 70 até 81 fui instrutor-chefe, e preparando e contribuindo para o desenvolvimento do município, trabalhando para o município. Aqui o tiro de guerra participava de campanhas de doação de sangue, participava de plantio de árvores para sombra na cidade, plantio até de café, muda de café. Nós plantamos 5.000 mudas numa ocasião lá no almoxarifado da prefeitura. E a gente desempenhava campanhas, beneficências. Quando Roberto Carlos esteve na Exapit na década de 70, o tiro de guerra fez a segurança dele lá na Exapit. E eu sei que as atividades são bastante variadas do tiro de guerra e até bastante atraentes. O atirador que presta o serviço militar, ele sai de lá com uma outra visão de vida, porque lá ele aprende uma série de coisas que ele às vezes nem tem oportunidade de aprender em casa. Eu me senti muito orgulhoso de ter contribuído com a formação da cidadania, do patriotismo e o despertar para a vida de centenas e centenas de jovens, como instrutor do tiro de guerra. Em 81, eu fui transferido como subtenente para o 37º Batalhão de Infantaria Motorizada em Lins. E trabalhei 1 ano em Lins. Em junho de 82, eu fui promovido lá em Lins, onde eu era subtenente, fui promovido a 2º tenente. E fui classificado como delegado do Serviço Militar de Tupã. E eu, em julho de 82, assumi a 11ª Delegacia do Serviço Militar. Mas a minha grande surpresa ocorreu em 1987. Em 1987, eu fui designado pelo comando da 2ª Região Militar para comandar a 184ª Companhia de Guarda Territorial. E eu fui designado como capitão, que eu era delegado, fui designado para comandar essa companhia que tinha 184 homens, me incluindo nesses 184. Com 4 oficiais, 6 sargentos e o resto tudo reservistas dos tiros de guerra, pondo em prática aquilo que a gente tinha passado para os atiradores durante 18 anos. E eu fui comandar essa companhia que ia fazer a segurança, um exercício de segurança da
usina hidrelétrica de Jupiá, no Rio Paraná. E eu, em 87, fui para Andradina, recebi os reservistas dos tiros de guerra de Dracena, Pacaembu, Oswaldo Cruz, que cada município forneceu um grupo para compor os reservistas dessa guarda territorial. Recebi e junto com os oficiais e sargentos instrutores que foram designados para trabalhar comigo, fizemos a reciclagem da instrução em Andradina, no tiro de guerra de Andradina. Inclusive tiro de fuzil, tiro de revólver, pistola e metralhadora. Aí, depois de fazer essa reciclagem, nós fomos para a usina de Jupiá. E a usina tem a barragem, onde tem a estrada que atravessa para o Mato Grosso, que vai lá para a região do Mato Grosso. E lá eu instalei 2 pontos de controle de trânsito, um na entrada e um na saída do acesso da usina. E lá nós fazíamos a segurança da usina, inclusive era um treinamento, mas tinha uma figuração inimiga constituída pelo quartel de cavalaria lá de Três Lagoas. E o objetivo era essa figuração invadir a usina e para dar sinal de vitória deles, da figuração, tinham que colocar um pano vermelho na entrada da turbina, próxima à entrada da turbina, que não conseguiram. E nós fizemos, então, essa segurança com a participação de um imenso contingente. Tanques de guerra, helicópteros, barcos, escafandristas, mergulhadores e chamando o Coronel Couto Pinto. Coronel, os pelotões continuam em posição, continuam atentos e já apareceram vários elementos de resistência aos quais nós fizemos face e já nós conseguimos eliminar vários elementos de comando, inclusive um helicóptero que sobrevoava a região foi atingido e ele se retirou. Nós observamos ainda na área elementos com barcos e também 2 elementos mergulhadores na região do PCTran 2. De forma que estamos aqui atentos, em posição, com um reforço em condições de repelir qualquer elemento que se possa fazer presente. Câmbio. O exercício encerrou-se com um desfile militar na cidade de São José do Rio Preto, reunindo tropas do 37 Batalhão de Infantaria Motorizada, do 2º Regimento de Carros de Combate, do 11º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado e de uma companhia de guarda territorial. Realizar o exercício no período de 28 de novembro a 5 de dezembro de 87, com finalidade de atestar efetivos da reserva para preservar o potencial material e humano da nação nos casos de conflito interno e externo.
E, para mim, isso foi o coroamento da minha carreira militar. Eu tenho comprovantes, inclusive, de que eu participei e que eu fui o comandante, tenho documentos vários, e isso, para mim, foi orgulho da minha carreira. Começou a construção da sua história familiar? Eu participei de muitas atividades. Jogava xadrez, praticava tiro, ia no clube, natação eu praticava, participava dos bailes no tênis clube, que eram, naquela época, muito badalados, baile de debutantes, e muito bem frequentados, com orquestra, boas orquestras, principalmente a de Leopoldo e sua orquestra. Então, a gente frequentava e desenvolvia algum trabalho, digamos, social na cidade, concomitantemente com o tiro de guerra. E eu sei que em 65, de 63 a 65, conheci Maria Antônia, que morava numa casa entre o hotel que eu morava e o tiro de guerra. E eu passava na frente da casa dela. Todo dia, para ir e para voltar. E quem lá eu via? A Maria Antônia. Estava no portão. Não sei se era a minha espera ou... Eu, na época, era um jovem, né? Então, ela sempre estava lá. E depois a gente, nos bailes e tal, começou a se encontrar e tal. E em 5 de julho de 65, depois de 2 anos de se conhecemos, de namorar, nós casamos. Casamos no civil, no religioso. Eu tenho aí as fotos do meu casamento civil e de meu casamento religioso, com fotos históricas aí do monsenhor que fez o nosso casamento, o monsenhor Afonso Raffler. E a gente tem a fotografia dos pais dela, o Arthur Rótoli e Catarina Garcia Rótoli, e os meus pais que vieram de Joinville, no meu casamento, Otto Dreffel Jr. e Gertrudes Dreffel. Além de outros convidados que vieram de Joinville também. Fizemos o curso médio, que nós só tínhamos até o ginasial. Fizemos o curso médio, que foi o curso normal de formação de professores primários, cujo diploma tem aí, meu e dela também. E depois de fazer o curso médio, nós continuamos estudando e fomos para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Tupã, a Fafite. E lá, a minha esposa fez o curso de Pedagogia, e ela é formada em curso superior, e eu me formei em Matemática, licenciatura plena em Matemática, e tenho registro de 3 matérias, Matemática, Desenho Geométrico e Física. Completar minha renda, eu passei a lecionar, e dei aula em todo quanto é lugar. Dei aula na Faculdade de Arquitetura, dei aula na Educação Artística, dei aula no curso objetivo 12 anos, dei aula no Arthur Fernandes, no curso normal, dei aula no Joaquim Abarca, dei aula no Índia Vanuíri, dei aula no Souza Leão, dei aula no Lério Pisa, dei aula na segunda escola, dei aula no Irene Resina Migliorussi, enfim, quase todas as escolas de Tupã, inclusive da região. Dei aula em Queiroz, 2 anos, na escola estadual que tinha lá,
E dei aula também em Bastos. Dei aula 2 anos em Bastos, no Tsuya Ono Kimura. Dei aula 2 anos. Inclusive, no 2º ano que eu estava lá, eu fui paraninfo da turma do colegial lá do Tsuya, com muito orgulho. Eu fiz 2 concursos. O primeiro, eu passei e não assumi. Por que não assumi? Porque não podia acumular cargo de instrutor com o de professor. Era alegado na época, que não é proibido não, mas... Aí, quando eu me aposentei no Exército, contando tudo, 35 anos de serviço, sem uma única falta, não faltei um dia de serviço no Exército, apesar de ter dado aula concomitantemente, eu era instrutor e dava de dia e à noite dava aula. Mas eu sei que eu fiz o concurso e fui aprovado nesse 2º concurso, depois de aposentado. Aí eu fui escolher a vaga em São Paulo. Escolhi a escola que eu já dava aula, o Irene Resina Migliorussi, onde eu trabalhei 18 anos, só nessa escola. E lá eu fiquei até me aposentar no magistério, em 2004. A gente sempre procura, não só para os filhos, mas para todos, a gente procura passar uma mensagem que a educação é o caminho. E realmente é o caminho. O caminho que eu venci através de muito esforço e muito trabalho e muita leitura, muita dedicação. E eu sei que, após eu casar, tive os 3 filhos, Paulo Tadeu, Fábio Ricardo e Luciano Rodrigo, Rótoli Drefal. Os 3. Na época que eu dava aula, eles estavam ainda uns fazendo cursinho, outros já fazendo faculdade, e eu senti necessidade de lecionar para ajudar no custeio dessas escolas, dessa alimentação e enfim, morada e livros e outras coisas mais. Os 3 se formaram na Universidade Estadual de Londrina. E eles tiveram filhos. O Tadeu teve um filho e uma filha, o Lucas Jaqueto Drefal, que se formou na USP e trabalha numa empresa, digamos, internacional lá em São Paulo, e a Mariana, que é a minha única neta, e é o xodó da avó e do vô, e a Mariana está em São Paulo, na PUC, terminando o 2º ano de Direito na PUC. E o Fábio tem 2 filhos. O Paulo Henrique, mas ele estuda numa universidade em Fort Myers, lá na Flórida, nos Estados Unidos. E o Arthur é outro filho do Fábio, que hoje está em Uberlândia. Está em Uberlândia disputando o Campeonato Brasileiro de Natação. E, finalmente, o Luciano tem um filho, já adolescente, que estuda no Cristo Rei em Marília e está se preparando para o vestibular desse ano e pretende fazer, me parece, ou engenharia ou medicina. Capitão, o senhor recebeu muitas homenagens durante a sua trajetória. Sim. Como militar, como professor e também como cidadão da nossa Sim. cidade. Queria que o senhor falasse um pouquinho. Eu nem sei se eu mereci, mas eu fui homenageado de muitas formas. Pela Câmara Municipal várias vezes, por populares, por pessoas componentes das famílias que prestavam tiro de guerra.
eu recebi placas de prata, recebia mensagens, e, enfim, eu fui muito prestigiado. Não sei se foi merecido, mas eu fui muito prestigiado pelas autoridades e também pela população de Tupã ao longo de todos esses anos aí. E isso me dá uma certa tranquilidade e uma certa paz de espírito. E a gente está aqui recebendo até de forma relativamente frequente de pessoas que prestaram serviço militar comigo. E umas vêm e me falam frases que me deixam emocionado. Sabe? Como é que você fez na sua vida para criar esses netos, esses filhos e essa família maravilhosa que você tem? Quer dizer, isso aí eu estou falando aqui, não devia nem falar. Mas é um orgulho, né? Mas é um orgulho, viu, Rogério? Um sentimento de recompensa. É um sentimento de recompensa na vida. Quando o senhor esteve aqui, o senhor poderia ter mudado de cidade. O que prendeu o senhor à cidade de Tupã? Olha, Rogério, honestamente, eu aprendi a amar essa terra. Eu amo essa terra. Eu aprendi a amar essa terra. Em pouco tempo que eu me encontrava em Tupã, eu passei a ficar totalmente envaidecido em morar numa cidade como essa. Valorizo muito família. Pais, mães, irmãos, tios, tias, a família. E eu sempre fui prestigiado pela família inteira. E também por muitos e muitos. Eu não sei se o Rogério chegou a perceber no discurso. Você viu o discurso na Câmara Municipal? Pinheiro, o próprio Manuel Gaspar, que era o prefeito, falou e deu o seu recado. A gente tinha amizade e era prestigiado. O Carlão, na época de prefeito, que ele era prefeito, e depois disso, a gente sempre teve bastante amizade. E outras autoridades, promotores, juízes. Eu não quero nem citar aqui muito, porque eu acho que fica meio... Eu vou deixar a gente de fora e eu vou acabar cometendo algum deslize aqui. Mas eu tive grandes amizades. Grandes amizades. Posso citar alguns. Um deles foi o Dr. Mapelli, que é uma pessoa maravilhosa. Não como autoridade só, mas como uma pessoa, como um ser humano. Então aprendi a gostar de pessoas corretas, de pessoas que realmente sabem o que querem e o que fazem na vida. O que eu tenho a dizer mesmo é agradecer a você que me deu essa oportunidade de vir aqui externar, deixar meu coração aberto para as pessoas que eventualmente forem me ouvir. Então, o que eu tenho a fazer é só agradecer ao povo de Tupã, às autoridades de Tupã, de ontem, de hoje e de sempre. E também ao povo, aos familiares, aos meus ex-alunos das escolas, aos meus ex-atiradores, aos reservistas, e aos pais, às famílias desses reservistas, as famílias desses alunos, que também, a grande maioria, fez amizade comigo e me conheceram e sabem que eu sou propugnador
acima de tudo, do bem e da verdade.